Capítulo 1 Sombras da infância. A noite estava pesada, carregada com um silêncio opressor que só era interrompido pelos passos apressados de Sofia. A menina de 8 anos corria sem rumo, os pés descalços chutando a poeira do chão enquanto suas lágrimas misturavam-se à sujeira de seu rosto. Seu coração martelava no peito, e o medo a impulsionava para longe do horror que testemunhara minutos antes. Seus pais estavam mortos. Ela vira tudo. As vozes brutais, os tiros secos que ecoaram pela pequena casa e os corpos que caíram como bonecos quebrados. Seu irmão mais velho tentará protegê-la, mas ele também fora levado pelos homens de olhos frios e gestos calculados. A pequena Sofia conseguiu escapar por uma brecha na parede da cozinha, e agora corria pelas ruas empoeiradas de Culiacán, tentando encontrar um refúgio, um lugar onde aqueles monstros não pudessem alcançá-la. Mas eles a encontraram. Sofia foi arrastada por braços firmes e jogada dentro de uma caminhonete. O motor roncou, e o veículo disparou pela estrada, afastando-se do que antes era seu lar. O medo a paralisava. O homem ao seu lado, de barba cerrada e um olhar gélido, acendeu um cigarro e deu um trago longo antes de se virar para ela. Agora você pertence a nós. Aquelas palavras, carregadas de fatalidade, marcaram o começo de sua nova vida. O trajeto pela estrada foi longo e silencioso. Sofia encolheu-se no assento de couro rasgado, os olhos fixos no asfalto que desaparecia sob as rodas velozes. As luzes dos postes passavam rapidamente, formando sombras grotescas dentro do carro. O cheiro forte de cigarro e suor impregnava o ar, tornando cada respiração difícil. Ela não perguntava para onde estava sendo levada. Não importava. O destino já não era uma escolha sua. O cativeiro. Ao chegar ao destino, foi puxada à força para fora da caminhonete. O local era um armazém velho, paredes de concreto rachadas e um teto metálico enferrujado. Homens armados patrulhavam a área, suas vozes ecoando no grande galpão escuro. Sofia foi empurrada para dentro de um pequeno quarto com apenas um colchão encardido no chão e uma lâmpada fraca pendurada no teto. A porta foi trancada. O silêncio a envolveu. O tempo perdeu o sentido ali dentro. Dias se misturavam com noites, e a única certeza que tinha era que ninguém viria resgatá-la. Seus sequestradores pouco falavam com ela. Recebia ordens curtas, comida escassa e olhares indiferentes. Era ignorada pela maioria, tratada como um fardo sem importância. Mas mesmo tão nova, Sofia começou a compreender que ali, naquele mundo sombrio, sobreviver exigia mais do que lágrimas e desespero. E ela sobreviveria, aprendendo a ler o perigo. A menina começou a observar cada detalhe, cada movimento, cada conversa sussurrada entre os capangas. Aprendeu rapidamente quem mandava, quem obedecia e quem mentia. Ouvia as histórias dos homens enquanto lavava os pratos na cozinha do galpão. Sabia que ali não havia misericórdia, e que os fracos eram descartados sem hesitação. Ela se forçava a lembrar os rostos, os nomes. Quem eram os soldados, quem eram os chefes. Aos poucos, entendeu que o cartel que a capturara era muito maior do que imaginava. Eles controlavam cidades inteiras, faziam dinheiro com drogas, armas e vidas humanas. Era um jogo de poder, e ela era apenas uma peça minúscula nesse tabuleiro. O primeiro teste. Uma noite, foi chamada até um dos líderes, um homem alto e magro, de cabelos grisalhos e olhos frios como vidro. Você quer viver, garota? Ele perguntou, sua voz grave ecoando no espaço apertado do escritório. Sofia assentiu, sem hesitar. Não havia espaço para fraqueza ali. Então aprenda rápido. O mundo lá fora não tem piedade de ninguém. Se você não for útil, será descartada. Ele deslizou uma faca sobre a mesa, olhando-a fixamente. Comece com coisas pequenas. Aprenda a obedecer. E talvez um dia tenha algo maior. Naquela noite, Sofia segurou a faca sob a luz fraca do abajur, sentindo o peso frio do metal em sua mão pequena.
Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: jamais seria fraca novamente. Os dias seguintes foram diferentes. A partir daquele momento, não era mais apenas uma prisioneira. Passaram a dar-lhe pequenas tarefas. No começo, limpar armas, organizar caixas, escutar conversas e transmitir recados. Ela fazia tudo com perfeição, pois sabia que qualquer erro poderia custar sua vida. Primeiras lições no crime. Foi Mateu, um dos homens mais influentes do cartel, quem percebeu seu potencial. Ele a testou diversas vezes, dando-lhe informações falsas para ver se repetiria o que ouviu. Mas Sofia nunca errava. Sua memória era afiada, e sua inteligência, ainda mais perigosa. Ela aprendia rápido, e com apenas 9 anos, já entendia que naquele jogo só existiam predadores e presas. E ela se recusava a ser presa. Uma noite, Mateu a levou para fora do galpão. Ele a guiou até um carro preto estacionado ao lado de um barranco. "Preciso saber até onde você está disposta a ir, garota", disse ele, abrindo o porta-malas. Lá dentro, havia um homem amordaçado, os olhos arregalados de terror. "Esse filho da puta nos traiu", Mateu continuou, entregando a ela uma arma. "Mostre que não é fraca." Sofia sentiu o peso do revólver em suas mãos pequenas. Suas pernas tremiam, e sua respiração ficou pesada. Mas então ela olhou para o homem no porta-malas e viu algo: medo. O mesmo medo que sentirá naquela noite quando sua família foi assassinada. Ela fechou os olhos por um segundo. Então, abriu-os novamente. O tiro ecoou na noite silenciosa. Mateu sorriu. "Bem-vinda ao cartel, Sofia." Naquela noite, sob o céu estrelado do México, uma parte dela morreu. E algo novo nasceu em seu lugar. A garota indefesa desapareceu. E no lugar dela surgiu alguém que aprenderia a controlar seu destino, custasse o que custasse. Capítulo 2 – Lições do sangue. Os dias no cartel já não pareciam uma prisão para Sofia. Eram uma escola. Uma escola cruel e implacável, onde o preço do fracasso era a morte. Ela aprendeu isso rapidamente. Mateu, o homem que a testara com uma arma na noite em que matou pela primeira vez, se tornará seu mentor. Ele via nela algo raro: inteligência e uma frieza que muitos homens treinados levavam anos para desenvolver. Mas ainda havia muito que aprender. O treinamento começa. Acordava antes do sol nascer. Seu primeiro trabalho era observar. Mateu a levava para reuniões, transações e execuções, fazendo-a anotar mentalmente cada detalhe. Ela aprendia quem eram os aliados e quem poderia se tornar inimigo. Aprendia que, no mundo em que estava inserida, confiança era uma moeda escassa. No começo, ela apenas escutava, mas Mateu a incentivava a falar, a testar seus instintos. "Se você quer sobreviver aqui, precisa aprender a pensar como um deles", dizia ele, enquanto tomavam café numa mesa repleta de pistolas, dinheiro e pacotes de droga. Logo, Sofia estava negociando pequenos carregamentos. Os outros membros do cartel zombavam dela, chamando-a de Laninha. Mas aos poucos, os risos foram substituídos pelo respeito. Sua mente afiada a fazia antecipar problemas antes que acontecessem. Mateu a ensinou a calcular riscos, a entender quando matar e quando poupar alguém. O verdadeiro poder, ele dizia, estava na escolha. Lições de violência. Seus treinamentos físicos eram brutais. Ela aprendeu a atirar com diversos tipos de armas, a esfaquear sem hesitação e a lutar para sobreviver. Mateu a jogava no chão, derrubava-a repetidamente até que ela aprendesse a cair e a se levantar com mais força. "Aqui, fraqueza é morte", ele repetia, sem piedade. Sofia treinava sem reclamar. Aprendeu a desarmar um homem 2 vezes maior que ela. Aprendeu a sentir o peso de uma arma na cintura e a movê-la sem chamar atenção. Aos 14 anos, já não era mais uma menina. Era uma sombra, letal e silenciosa. Primeiro grande teste.
Um dia, Mateu a levou até um galpão onde um homem estava ajoelhado, amarrado. Era um traidor. Ele desviara dinheiro do cartel e tentará fugir. Hoje, você toma a decisão, disse Mateu, entregando-lhe uma faca. Sofia olhou para o homem, que chorava e implorava. Ela sentiu uma faísca de compaixão, mas rapidamente a apagou. Sua escolha já havia sido feita na noite em que puxou o gatilho pela primeira vez. Sem hesitação, cortou a garganta do traidor. Mateu sorriu. Você aprendeu rápido. Estratégia e inteligência. Mas Sofia não queria ser apenas uma assassina. Ela queria controle. Queria ser mais do que um peão. Com o tempo, passou a estudar os registros financeiros do cartel. Descobriu formas de lavar dinheiro, de expandir as operações sem chamar atenção. Mateu percebeu que ela era mais valiosa do que qualquer um de seus homens e começou a incluí-la nos negócios. Aos 16 anos, Sofia já era uma peça fundamental do cartel. Sabia como transportar drogas sem levantar suspeitas, como manipular autoridades e eliminar ameaças antes que se tornassem problemas. Ela era um fantasma para o governo e um demônio para seus inimigos. O primeiro golpe. Sofia planejou seu primeiro grande golpe aos 17 anos. Um carregamento de cocaína seria transportado por uma gangue rival. Em vez de uma guerra, ela sugeriu algo mais silencioso: infiltrar um de seus homens e sabotar a entrega. O plano foi executado com perfeição. O carregamento nunca chegou ao destino. Em vez disso, foi desviado para os armazéns do cartel de Sofia. O líder rival ficou sem dinheiro e sem mercadoria. Em poucos meses, seu próprio grupo traiu. Foi então que Sofia percebeu: ela não precisava apenas seguir ordens. Ela poderia comandar o conflito interno. Mas sua ascensão não passou despercebida. Alguns membros do cartel viam nela uma ameaça. Mateu estava envelhecendo e, para muitos, era apenas uma questão de tempo até Sofia assumir seu lugar. E então vieram as traições. Rumores começaram a circular. Planos foram feitos para eliminá-la. Mas Sofia já estava à frente. Numa noite, um grupo de homens invadiu sua casa para matá-la. Mas eles foram recebidos com balas. Sofia sabia quem os enviará. E no dia seguinte, aqueles responsáveis por ordenar sua morte foram encontrados com tiros na cabeça. Ela enviou uma mensagem clara: quem tentasse derrubá-la, acabaria no chão. O legado de sangue. Aos 18 anos, Sofia já era sucessora natural de Mateu. Seu nome era respeitado e temido. Mas ela sabia que ainda não estava no topo. Havia muito mais a conquistar. E ela estava pronta para derrubar qualquer um que ficasse em seu caminho. O sangue que derramou foi o preço de sua ascensão. Mas para ela, não havia outro caminho. Ela não era mais apenas uma menina perdida. Ela era Sofia, a nova rainha do cartel. Capítulo 3. A ascensão da rainha. Aos 18 anos, Sofia já não era apenas uma peça no jogo do cartel. Ela se tornará alguém que ditava as regras. Seu nome começava a circular entre criminosos e autoridades, sempre envolto em respeito e medo. Mas sua ascensão não viria sem desafios. O vácuo de poder. Mateu, seu mentor e protetor, estava doente. Os anos de violência, cigarro e bebida cobravam seu preço. Ele confiava em Sofia, mas sabia que sua posição dentro do cartel não seria mantida sem um verdadeiro teste de fogo. Muitos membros mais velhos ainda viam nela uma criança, alguém que, sem a sombra de Mateu, seria facilmente derrubada. Os olhares desconfiados dentro da organização não passaram despercebidos. Sofia sabia que, para ser reconhecida, precisava de algo mais do que lealdade a Mateu. Precisava de uma vitória, um golpe que provasse que seu nome deveria ser temido tanto quanto respeitado. O primeiro conflito. Foi então que surgiu uma ameaça inesperada. Uma facção dissidente, liderada por um ex-tenente de Mateu chamado Rojas, começou a desafiar a autoridade do cartel.
Pequenos carregamentos foram roubados, informantes foram assassinados, e a tensão aumentava a cada dia. Rojas não apenas queria dinheiro, queria provar que Sofia não era digna de comandar. Enquanto os líderes mais velhos do cartel hesitavam, discutindo estratégias, Sofia agiu. Ela montou um plano ambicioso. Em vez de uma guerra aberta, que custaria tempo e recursos, decidiu eliminar Rojas de dentro para fora. Identificou seus pontos fracos, sua confiança cega em certos aliados e sua necessidade de provar-se forte para seus homens. Sofia usou isso contra ele. A emboscada. Com a ajuda de informantes infiltrados, Sofia descobriu que Rojas faria uma reunião em um armazém afastado. Ela organizou um ataque silencioso, eliminando seus guardas sem que ninguém percebesse. Quando Rojas finalmente percebeu a armadilha, já era tarde demais. Seus próprios homens haviam sido comprados, e ele estava sozinho. Sofia não mostrou piedade. Entrou no galpão acompanhada por Mateu e seus homens de confiança. Rojas, ajoelhado, tentou negociar sua sobrevivência, mas Sofia não hesitou. Com um único tiro, encerrou a rebelião antes que pudesse crescer. O respeito ganha forma. A morte de Rojas consolidou sua posição. Os membros do cartel que antes duvidavam dela agora a viam como uma líder legítima. O cartel precisava de alguém que soubesse não apenas comandar, mas também proteger seus interesses com mãos firmes e decisões calculadas. Mateu, mesmo doente, sorriu ao ver sua pupila tomando o controle. Mas ele sabia que seu tempo estava acabando. Antes de sua morte, ele a chamou para uma última conversa. Você tem tudo para ser a líder que esse cartel precisa. Mas nunca se esqueça, confiança demais é uma fraqueza. Seja implacável quando necessário, mas sempre pense 10 passos à frente. Poucos meses depois, Mateu faleceu. Seu velório foi discreto, mas sua ausência deixou um vazio. Sofia, no entanto, não permitiu que a fragilidade do momento se tornasse um problema. Ao contrário, consolidou seu poder e começou a expandir suas operações. Expandindo os negócios. Com a liderança totalmente em suas mãos, Sofia começou a olhar para além das fronteiras do México. Os Estados Unidos eram o grande prêmio. Até então, o cartel possuía intermediários para lidar com os norte-americanos, mas Sofia queria eliminar os intermediários e ter controle direto sobre a distribuição. Ela enviou emissários para negociar com gangues em Los Angeles, Miami e Chicago. Alguns aceitaram, outros tentaram resistir. Para esses, Sofia enviou um recado claro: quem não estivesse com ela, estaria contra ela. As alianças se fortaleceram, e os lucros aumentaram exponencialmente. Mas com o crescimento veio um problema novo: a atenção das autoridades. O olho do governo. A DEA e o FBI começaram a monitorar suas operações com mais afinco. O nome de Sofia apareceu em relatórios confidenciais. Agentes foram enviados para infiltrar-se em sua rede. Mas Sofia era cuidadosa. Criou camadas de proteção, movimentava seus carregamentos de forma imprevisível e pagava bem para manter policiais locais do seu lado. Mas sabia que isso não duraria para sempre. Enquanto isso, dentro do próprio cartel, novos desafios surgiam. Alguns dos antigos aliados de Mateu não aceitavam que uma mulher tivesse subido tão alto. Conspiravam em segredo, esperando uma oportunidade para derrubá-la. Sofia, porém, não era ingênua. Conhecia bem as regras do jogo. Se seus inimigos esperavam um momento de fraqueza, teriam uma surpresa desagradável. A guerra pelo controle do cartel estava apenas começando. Mas Sofia já não era mais uma aprendiz. Ela era a rainha. E ninguém ousaria desafiar seu reinado sem enfrentar as consequências. Capítulo 4. Expansão e conflitos. A consolidação do poder de Sofia dentro do cartel não veio sem desafios. Com a morte de Mateu e a eliminação de Rojas, seu domínio estava assegurado internamente, mas os problemas externos cresciam exponencialmente. A expansão para os Estados Unidos era uma jogada arriscada.
mas necessária para manter o crescimento do império que ela herdara. A primeira grande aliança. Para garantir a entrada no mercado americano, Sofia sabia que precisava de aliados poderosos. Assim, entrou em contato com uma das maiores gangues de Los Angeles, os Hijos del Fuego. Era um grupo conhecido por sua brutalidade, mas também por sua lealdade quando bem pagos. A negociação aconteceu em uma mansão luxuosa nas colinas de Tijuana. Sofia, acompanhada de seus homens de confiança, se encontrou com Esteban El Lobo Ramírez, o líder dos Hijos. As conversas foram tensas no início. Os americanos queriam uma fatia maior do que Sofia estava disposta a ceder. Mas ela conhecia bem o jogo da pressão. Depois de horas de negociação, propôs um acordo vantajoso para ambos: exclusividade no fornecimento de cocaína de alta qualidade, garantindo preços abaixo dos rivais colombianos. El Lobo aceitou, mas com uma condição: um teste de lealdade. Ele queria que Sofia entregasse a cabeça de um de seus aliados, um traficante que ele suspeitava de traição. Sofia, sem hesitar, ordenou a execução do homem antes mesmo de sair da mansão. O recado estava dado. Ela não hesitava em eliminar obstáculos. O olho do governo. Enquanto os negócios cresciam, as atenções das autoridades também se intensificavam. A DEA já tinha fichas abertas sobre suas atividades, e agentes infiltrados tentavam encontrar uma brecha. Em uma ação surpresa, um carregamento foi interceptado na fronteira do Texas, resultando na perda de milhões de dólares e na prisão de 3 de seus homens. Sofia reagiu rapidamente. Usando sua rede de contatos, garantiu que os presos não falassem, garantindo que fossem bem pagos e suas famílias protegidas. Ao mesmo tempo, reorganizou suas rotas, tornando os envios ainda mais imprevisíveis. Agora, seus carregamentos cruzavam a fronteira por túneis subterrâneos, embarcações privadas e até aviões pequenos que pousavam em pistas clandestinas no deserto. A primeira tentativa de traição. Com o dinheiro fluindo, os problemas internos começaram a se intensificar. Alguns dos antigos aliados de Mateo não estavam satisfeitos com sua liderança. Eram homens acostumados a seguir ordens de um líder homem, e Sofia, apesar de sua brutalidade e inteligência, ainda não era aceita por todos. Júlio El Toro Contreras, um dos veteranos do cartel, começou a conspirar contra ela. Ele organizou secretamente uma reunião com alguns dissidentes, planejando uma emboscada para eliminar Sofia e tomar o controle. Mas Sofia sempre estava à frente. Um de seus informantes infiltrados na conspiração a avisou a tempo. Em vez de fugir, ela preparou sua própria armadilha. Quando Júlio e seus cúmplices tentaram agir, foram recebidos com uma execução coordenada. Em uma noite, qualquer resquício de resistência foi apagado. Sofia mandou espalhar os corpos dos traidores pelas estradas que levavam ao quartel do cartel, como um aviso para qualquer um que tentasse o mesmo. A expansão se torna um problema. Com o território expandido, novas ameaças surgiram. Cartéis rivais no México começaram a ver Sofia como uma inimiga perigosa. O cartel de Jalisco, liderado pelo sanguinário Daniel El Diablo Herrera, lançou ataques em seus armazéns. Explosões, sequestros e assassinatos tornaram-se rotina. Sofia, no entanto, não recuou. Em vez disso, respondeu com o dobro da violência. Ordenou ataques cirúrgicos, eliminando os principais comandantes de Herrera. Enviou assassinos para dentro do território inimigo, criando um clima de paranoia e desconfiança dentro do cartel de Jalisco. A guerra durou meses, e o México mergulhou em um banho de sangue. Mas no final, Sofia venceu. El Diablo foi encontrado morto em sua casa, e seu cartel desmoronou. Agora, o território era dela. Um novo desafio. Com seus inimigos eliminados e sua operação crescendo, Sofia começou a desfrutar de seu domínio. Mas, como sempre, a paz era temporária. A DEA intensificava sua caçada, e novos inimigos surgiam. A cada passo que dava, o perigo se tornava maior. Ela sabia que estava em seu auge,
mas também sabia que, no mundo do crime, o topo era o lugar mais difícil de manter. E seus inimigos estavam apenas esperando a primeira brecha para derrubá-la. Capítulo 5 – O Homem de Duas Faces. A paz temporária que Sofia conquistara durou pouco. Enquanto seu império se fortalecia e se expandia para além das fronteiras mexicanas, um novo perigo surgia. Não era um cartel rival, tampouco uma traição interna. Era algo mais sutil e muito mais perigoso, um agente infiltrado. A chegada de Alejandro. Alejandro Calderón apareceu no cartel como uma sombra. Inteligente, carismático e discreto, rapidamente ganhou a confiança dos comandantes intermediários e começou a subir na hierarquia. Seu conhecimento sobre logística e operações financeiras chamava atenção, e sua eficiência era inquestionável. O que ninguém sabia, ainda, era que Alejandro não era um criminoso. Era um agente do DEA disfarçado, infiltrado para desmantelar Sofia e tudo o que ela construíra. Ele estudou cada movimento dela antes mesmo de se aproximar. Sabia que Sofia não confiava facilmente em ninguém, então jogou com paciência. Não tentou impressioná-la logo de cara, mas se destacou sutilmente, se tornando indispensável nas operações. O jogo da confiança. O que Alejandro não esperava era que a própria natureza do mundo em que estava inserido começasse a afetá-lo. No início, tudo era apenas um papel que desempenhava para cumprir sua missão. Mas a cada nova conversa com Sofia, a cada olhar que trocavam, algo dentro dele começou a mudar. Ele se pegava admirando sua inteligência, sua frieza e, acima de tudo, sua capacidade de liderança em um ambiente dominado por homens. E, contra todas as probabilidades, Sofia também começou a notar Alejandro. Ela não era ingênua, mas via nele algo diferente. Ele era calculista, mas não tentava bajulá-la como os outros. Era eficiente, mas nunca tentava se destacar além do necessário. Isso a intrigava. O relacionamento entre os dois começou de forma discreta. Primeiro, como aliados que confiavam um no outro para a segurança das operações. Depois, como amigos que trocavam palavras em momentos de silêncio. Até que, inevitavelmente, tornaram-se algo mais. O início do romance. A primeira vez que se beijaram foi em uma noite silenciosa em um esconderijo seguro do cartel, depois de uma reunião longa e cansativa. Foi um momento breve, quase como um acidente. Mas, a partir dali, algo mudou. Alejandro sabia que estava cruzando uma linha sem volta. Se a DEA descobrisse que ele havia se envolvido emocionalmente com Sofia, sua missão estaria comprometida. Mas ele não conseguiu evitar. E Sofia, apesar de tudo, também não. A relação se intensificou rapidamente. Nos poucos momentos que tinham longe dos negócios, estavam juntos. Compartilhavam conversas que nenhum deles teria com mais ninguém. Mas a sombra da mentira pairava sobre Alejandro. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, Sofia descobriria quem ele realmente era. A investigação da DEA. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a DEA monitorava cada passo de Sofia. Relatórios confidenciais, interceptações de chamadas e movimentações financeiras apontavam para algo inesperado. Sofia estava expandindo suas operações de maneira mais organizada e segura do que qualquer líder anterior. Isso dificultava o trabalho das autoridades, que precisavam de uma brecha. E Alejandro era essa brecha. O plano era simples. Ele precisava coletar provas suficientes para permitir uma grande operação que derrubasse o cartel de Sofia de uma vez por todas. Mas cada dia que passava, tornava-se mais difícil para ele seguir esse plano. O momento da revelação. A revelação aconteceu da pior maneira possível. Sofia já suspeitava de algo. Ela sempre fora uma estrategista nata e, por mais que confiasse em Alejandro, não ignorava sua intuição. Começou a testar sua lealdade, observando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Então, uma noite, encontrou documentos em sua posse que não deveriam estar ali. Arquivos, anotações, nomes.
Tudo indicava que Alejandro estava coletando informações para alguém. E ela sabia exatamente para quem. Quando Alejandro voltou ao esconderijo naquela noite, encontrou Sofia esperando por ele, uma arma sobre a mesa. Quem é você de verdade, Alejandro? Sua voz era fria, mas seus olhos mostravam algo mais profundo, dor. Ele soube que não havia mais como mentir. Eu sou um agente do DEA, Sofia. E eu fui enviado para derrubar você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia poderia ter atirado ali mesmo. Ele sabia disso. Mas não o fez. O conflito interno. Sofia sentiu uma raiva profunda tomar conta dela. Não apenas pela traição, mas pela ironia de tudo aquilo. Ela, que nunca confiara em ninguém, havia baixado a guarda para um inimigo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se recusava a puxar o gatilho. Então tudo foi uma mentira? Perguntou, sua voz carregada de ressentimento. No começo, sim, admitiu Alejandro. Mas depois, não sei mais o que foi verdade e o que foi missão. Ela apertou os olhos, tentando decifrar se havia sinceridade em suas palavras. Tudo dentro dela dizia que deveria matá-lo. Mas o que sentia por ele não desapareceu naquele momento. Vá embora, disse ela, finalmente, antes que eu mude de ideia. Alejandro hesitou, mas sabia que essa era a única chance que teria. Sem dizer mais nada, saiu pela porta, desaparecendo na noite. Sofia ficou ali, sozinha, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Sabia que, de alguma forma, essa história ainda não havia terminado. E que a guerra entre eles estava apenas começando. Capítulo 6. Amor e traição. O silêncio que ficou após a partida de Alejandro parecia uma sentença. Sofia sabia que a verdade havia sido revelada e que, agora, nada mais seria o mesmo. Seu coração estava dividido entre a dor da traição e o amor que, contra todas as probabilidades, sentia por aquele homem. Mas não havia tempo para fraquezas. Se Alejandro fosse fiel ao DEA, tudo pelo qual ela lutou estaria em risco. A caçada começa. Naquela mesma noite, Sofia reuniu seus principais homens de confiança. Ela sabia que Alejandro não poderia simplesmente desaparecer. Precisava encontrá-lo antes que ele tivesse a chance de entregar qualquer informação. Seu primeiro instinto foi verificar seus esconderijos conhecidos, mas era óbvio que Alejandro, sendo inteligente como era, não facilitaria as coisas. A busca começou em suas propriedades. Ela ordenou que cada armazém, casa segura e ponto de encontro fosse revistado. Mas ele já tinha sumido sem deixar rastros. A única pista que encontrou foi um contato que Alejandro havia feito com o informante do 10 semanas antes. Isso confirmou o que ela já sabia. Ele estava ali com propósito desde o início. O infiltrado dentro do cartel. Enquanto lidava com a dor da traição de Alejandro, um novo problema surgia. Sofia começou a perceber movimentações estranhas dentro do cartel. Alguém de dentro estava passando informações ao DEA, e agora que Alejandro havia sido exposto, ele não era a única ameaça. A suspeita de que outro infiltrado ainda operava dentro de suas fileiras a fez reforçar suas investigações. Ela interrogou seus tenentes, analisou registros e cruzou informações. Sofia sabia que, se não eliminasse essa ameaça rapidamente, estaria vulnerável a um ataque coordenado das autoridades. Cada membro que mostrava qualquer hesitação era submetido a testes letais. Lealdade era tudo naquele mundo, e não havia espaço para dúvidas. O retorno de Alejandro. Depois de dias de busca intensa, Alejandro reapareceu de forma inesperada. Não foi capturado, nem encontrado por um de seus homens. Ele voltou por conta própria. Ao invés de fugir e buscar refúgio, ele se colocou diretamente em frente à mulher que prometeu derrubar. Você pode me matar, Sofia. Sei que merece isso, disse ele, sem tentar fugir. Ela o encarou, pistola em punho, o coração em conflito. Seu instinto gritava para apertar o gatilho,
mas algo dentro dela hesitava. Por quê? Por que voltou? Sua voz era carregada de emoção, mas sua expressão permaneceu firme. Por que eu não posso continuar essa missão? Não depois do que sinto por você. O Dea quer derrubar você, mas eu não posso mais fazer parte disso, ele admitiu. Sofia estudou seu rosto, procurando qualquer traço de mentira. Mas Alejandro estava ali, vulnerável, sem armas, sem planos. Apenas ele e a verdade. Um acordo perigoso. Sofia respirou fundo. Poderia acabar com tudo ali, mas uma ideia surgiu. E se, ao invés de simplesmente matá-lo, ela usasse Alejandro a seu favor? E se ele se tornasse a chave para um plano muito maior? Então prove, disse ela, abaixando a arma. Se realmente está do meu lado, vamos destruir todos os cartéis, todas as rotas, toda a estrutura que existe. Mas faremos isso juntos, sob meus termos. Alejandro hesitou. Ele sabia que isso significava trair sua missão, trair sua lealdade ao Dea. Mas, naquele momento, não havia mais lealdades para ele. Apenas Sofia. Eu estou com você, ele respondeu, sem sombra de dúvida. A nova estratégia. Agora juntos, mas sempre caminhando sobre um campo minado, Sofia e Alejandro começaram a arquitetar seu plano. Usariam as informações do Dea para desmantelar cartéis rivais. Criariam uma rede de informações falsas para confundir as autoridades, enquanto eliminavam inimigos de dentro para fora. Mas a tensão era inevitável. Sofia ainda duvidava dele, e Alejandro sabia que a qualquer momento poderia ser testado. O amor entre eles existia, mas a confiança era uma moeda difícil de manter em um jogo tão perigoso. O primeiro ataque. A primeira investida foi contra um cartel rival que trabalhava em parceria com autoridades corruptas. Sofia e Alejandro usaram sua influência e as conexões dele dentro do Dea para desarticular uma operação inteira. Foi uma jogada calculada. Pareciam aliados das autoridades, enquanto eliminavam concorrentes. O golpe foi um sucesso. Mas isso também significava que agora estavam sendo observados de perto. Tanto o Dea quanto os cartéis inimigos queriam respostas, e qualquer erro poderia custar-lhes tudo. O amor e a desconfiança. Apesar de estarem do mesmo lado, Sofia ainda mantinha Alejandro sob vigilância. Seus sentimentos por ele eram fortes, mas ela não podia ignorar que ele era um homem treinado para enganar. Se ele tivesse algum plano escondido, ela descobriria. Se em algum momento ele se tornasse uma ameaça, ela o mataria sem hesitar. Alejandro sabia disso. Sabia que sua vida estava em um equilíbrio delicado, mas aceitava os riscos. Porque, no fim das contas, já havia cruzado a linha há muito tempo. E Sofia, mesmo sem admitir, já não conseguia mais imaginar sua guerra sem ele ao seu lado. Capítulo 7. O acerto de contas. O plano de Sofia e Alejandro estava em curso. Eles haviam se infiltrado nos corredores do poder, manipulando informações e eliminando ameaças estratégicas, mas agora o cerco se fechava. Os cartéis rivais estavam reagindo, e a Dea aumentava a pressão sobre Alejandro, suspeitando de sua lealdade. O tempo estava se esgotando. A pressão da Dea. A cada semana, Alejandro recebia mensagens codificadas do Dea exigindo atualizações. Seus superiores estavam inquietos, suspeitavam de sua hesitação em fornecer detalhes sobre Sofia. Ele sabia que seu tempo como agente duplo não duraria muito mais. Em uma reunião secreta, um de seus contatos no governo o confrontou. Precisamos de algo grande, Alejandro. Se não tivermos provas concretas para derrubar o cartel de Sofia em um mês, você estará comprometido. O agente do Dea olhou diretamente em seus olhos. Estamos desconfiando da sua lealdade. Alejandro assentiu, mas por dentro sabia que não entregaria Sofia. Ele precisava de uma alternativa. Precisava garantir um futuro para eles dois. O plano final. Sofia, por sua vez, já previa essa situação. Com Alejandro sob vigilância,
ela começou a montar uma jogada arriscada: entregar o império do tráfico e desmantelar os cartéis, mas mantendo-se livre. O objetivo era simples: se tornar intocável. Ela reuniu seus aliados mais próximos em uma reunião secreta e apresentou sua proposta. Vamos entregar tudo. Mas do nosso jeito. Se fizermos isso certo, escaparemos com vida e com poder suficiente para nunca mais sermos caçados. Seus olhos percorreram os rostos ao redor da mesa. Alguns ficaram em choque, outros entenderam o plano imediatamente. Sofia queria negociar com as autoridades, entregar rivais, lavar dinheiro e se reinventar. Mas para isso, precisavam de Alejandro. Você pode fazer isso acontecer? Perguntou ela, olhando diretamente para ele. Alejandro respirou fundo e assentiu. Sim. Mas vai ser perigoso. Se algo der errado, todos estaremos mortos. Sofia sorriu de canto. Quando foi que não estivemos? O primeiro movimento. A primeira ação foi entregar um carregamento inteiro de um cartel rival diretamente para Dea. Usando rotas secretas, Sofia e Alejandro fizeram parecer que seus concorrentes haviam sido os responsáveis pelo vazamento de informações. A operação foi um sucesso. Em questão de dias, um dos maiores cartéis do México foi desmantelado. Mas isso também teve consequências. O caos tomou conta do submundo do crime, e Sofia sabia que sua cabeça estava a prêmio. Ela e Alejandro precisavam se mover rápido. A última jogada. A última peça do plano era a mais difícil. Alejandro precisaria convencer o Dea de que Sofia estava colaborando. Em um encontro clandestino com seus superiores, ele apresentou provas de que o império do crime estava colapsando por dentro. Se vocês querem encerrar isso sem uma guerra total, me deem garantias. Sofia quer sair disso viva. E eu também. Alejandro manteve a compostura, mas seu coração batia acelerado. O agente-chefe do DEA o olhou com desconfiança. E por que deveríamos confiar em vocês? Alejandro empurrou um envelope sobre a mesa. Porque já entregamos 3 operações. E podemos dar a última. Mas, se tentarem nos trair, sumimos. Para sempre. O silêncio tomou conta da sala. Finalmente, o agente do DEA suspirou e assentiu. Feito. Mas se qualquer coisa sair errada, vocês não terão para onde correr. O último adeus. Sofia e Alejandro se encontraram em um terraço naquela noite, vendo as luzes da cidade abaixo deles. A guerra estava chegando ao fim. Eles estavam prestes a se tornar fantasmas, desaparecer do mundo que construíram e começar algo novo. Você ainda confia em mim? Alejandro perguntou. Sofia segurou seu rosto suavemente, observando seus olhos. Não. Mas eu te amo. E isso é o suficiente. Eles se beijaram, sabendo que o amanhecer traria uma nova vida. Mas a história deles ainda não havia terminado. Capítulo 8. Renascimento no caos. O sol começava a despontar no horizonte quando Sofia e Alejandro deixaram para trás a cidade que um dia dominaram. O pacto com a DEA estava selado, mas o risco ainda era imenso. Nenhum cartel caía sem resistência, e as consequências de suas ações logo se espalhariam pelo submundo do crime. A fuga perigosa. Eles sabiam que não poderiam simplesmente desaparecer sem levantar suspeitas. Sofia orquestrou sua própria morte. Em uma explosão cuidadosamente planejada em um de seus esconderijos, corpos irreconhecíveis foram colocados para confundir a identificação. Notícias rapidamente se espalharam. A temida líder do cartel estava morta. Enquanto isso, Alejandro usou seus contatos no DEA para garantir novas identidades. O governo estava disposto a cumprir sua parte do acordo, mas apenas se Sofia e Alejandro desaparecessem completamente do radar. Eles agora eram fantasmas, oficialmente mortos para o mundo. O contra-ataque dos cartéis. A queda do cartel de Sofia criou um vácuo de poder. Facções rivais se enfrentavam brutalmente pelo controle das rotas de tráfico.
Execuções se tornaram frequentes, e o México mergulhou em um caos ainda maior. Alguns dos antigos aliados de Sofia, acreditando que ela os traíra, juraram vingança. O cartel de Jalisco, um dos mais poderosos, não aceitou a narrativa da morte de Sofia tão facilmente. Eles queriam provas. Eles queriam sangue, o refúgio e a paranoia. Sofia e Alejandro se estabeleceram temporariamente na Argentina, longe das sombras de seu passado. Mas mesmo em seu novo lar, a paranoia nunca os abandonava. Mudavam de casa constantemente, evitavam rotinas previsíveis. Sabiam que, se fossem encontrados, não haveria segunda chance. Alejandro tentava convencê-la de que agora poderiam viver em paz, mas Sofia não conseguia simplesmente apagar os anos de guerra que travou. Ela ainda mantinha informantes nas ruas do México, acompanhando cada movimentação. Foi assim que soube que um assassino estava à sua procura. O último confronto. Um dos antigos capangas de Sofia, Inácio Eusilêncio, um homem de poucas palavras e mãos letais, descobriu que sua antiga chefe ainda estava viva. Movido pela vingança e pelo desejo de restaurar a honra do cartel, ele seguiu seus rastros até Buenos Aires. O ataque aconteceu em um café discreto. Alejandro viu a aproximação de Inácio tarde demais. O primeiro tiro passou de raspão pelo braço de Sofia, e então tudo se transformou em caos. Alejandro revidou rapidamente, sacando sua arma e disparando contra o agressor. O confronto foi curto, brutal. Inácio tombou no chão, sem vida. Mas aquele ataque provava uma coisa: eles nunca estariam realmente seguros. O futuro incerto. Sofia sabia que, enquanto estivesse viva, sempre haveria alguém disposto a encontrá-la. Ela e Alejandro poderiam seguir fugindo para sempre, mudando de nome, de país, tentando deixar para trás o peso de seus crimes. Mas ela também sabia que não era assim que sua história deveria terminar. Podemos continuar correndo, disse Alejandro, enquanto dirigiam para um novo esconderijo. Ou podemos encerrar isso de vez. Sofia olhou pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Não quero mais correr, respondeu, determinada. Mas, se for para lutar, que seja em nossos termos. Eles sabiam que tinham apenas duas escolhas: se esconder para sempre ou voltar e eliminar qualquer ameaça restante. E Sofia nunca foi de se esconder. Alejandro apertou o volante, entendendo a decisão dela. Eles haviam escapado da morte antes. E agora, estavam prestes a fazer isso mais uma vez. O mundo ainda acreditava que Sofia estava morta. Mas ela estava apenas esperando a hora certa para renascer.